Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Um prazerzão receber vocês aqui no nosso quadro. Todos os dias a gente sempre batendo um papo sobre futebol, esportes como um todo, para a gente sempre ficar muito bem informado. Vamos começar falando do Azulão do Mutange. O CSA acabou sendo derrotado na noite de ontem para a equipe do Itabaiana, lá no interior sergipano, pelo placar de 1-0. Marcos Souza já aí confirmou o resultado da partida de ontem. O gol foi marcado por Cal aos 8 minutos do primeiro tempo. Que partida terrível fez a equipe do CSA na noite de ontem. Perdeu e com mérito, né? Aliás, com demérito, né? Perdeu porque efetivamente a equipe não fez uma boa partida. A torcida do CSA tá na bronca com o desempenho da equipe. Essa queda vertiginosa que o CSA teve nas últimas partidas. Vamos fazer o seguinte, o Marcos Souza vai soltar o gol da partida, o gol do Cal, aí aos 7 minutos do primeiro tempo, uma saída errada do CSA ali, a bola foi retomada, o cruzamento para a área, a zaga do CSA falhou e o Cal chegou de primeira para fazer o gol único da partida, dando a vitória para a equipe do Itabaiana, que com essa vitória saiu da zona de rebaixamento da Série C, enquanto o CSA permaneceu fora do G8. Tá aí o cruzamento, a falha da zaga e o Cal pegando de primeira para fazer, como eu disse, o gol único da partida de ontem lá em Itabaiana, no interior de Sergipe. E aí eu separei um lance, tenho certeza que o Marcos Souza vai ficar abismado. Até você faria, Marcos Souza, esse gol aí. Olha só, contra-ataque rápido, segundo tempo, 29 minutos de segundo tempo. Olha o Itabaiana avançando para a meta do CSA, cruzamento ali para o lado, o DG, olha o que faz o DG. Meu amigo, não dá para perder um gol desse, né? Já no finalzinho do jogo, esse gol sacramentaria a vitória da equipe do Itabaiana, mas aí o DG acabou fazendo isso aí. Inacreditável futebol clube aconteceu na partida de ontem entre a equipe do Itabaiana e o CSA. Derrota muito ruim pro Azulão do Mutange. Como eu disse, fica fora do G8 nessa rodada, faltando apenas 3 jogos para encerrar a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória ontem colocaria o CSA na 6ª posição. Até o empate não seria um resultado de todo ruim, porque o Azulão voltaria ao G8, mas essa derrota não estava na conta e trouxe aí um sentimento de muita preocupação para o torcedor, para a direção e para o técnico Márcio Fernandes. Inclusive a gente tem uma sonora com o técnico azulino comentando e analisando como foi a partida de ontem. Vamos acompanhar. Infelizmente a gente entrou desligado no jogo e proporcionou ao Itabaiana logo de cara 2 chances, né? Nós poderíamos ter tomado 2 gols logo de cara, 3 minutos, poderíamos ter tomado 2 gols. Aí depois de 20 minutos do jogo parece que o time acordou e aí sim, aí foi realmente o CSA. Aí dominamos o jogo todo e falhamos nas conclusões, né? A gente não acertou realmente o gol e aí amargamos aí uma derrota que não estava nos nossos planos. Era um jogo onde a gente poderia até empatar, que nós estaríamos no G8, mas não tem nada perdido ainda. Agora temos 2 jogos em casa para poder fazer realmente os pontos que a gente precisa para a classificação. Daí a sonora com o técnico azulino Márcio Fernandes. Assim, analisando a partida de ontem, foi não só o resultado, mas o desempenho do CSA foi uma coisa terrível. Os primeiros minutos de jogo foi uma coisa assim, um rolo compressor. Foi a equipe do Itabaiana para cima do CSA. Com 50 segundos de jogo, Itabaiana perdeu uma chance, com 2 minutos outra, com 3 minutos outra, e foi empilhando chance, até que o gol demorou a sair, né? Saiu com 7 minutos, é logo no comecinho do jogo, mas com 7 minutos já era para o Itabaiana estar vencendo por 2 ou até 3-0, que não seria nada fora do que efetivamente havia acontecido na partida até aquele momento. O que preocupa o torcedor do CSA, inclusive, boa parte da torcida está pedindo já a cabeça do técnico Márcio Fernandes, porque efetivamente a queda de desempenho do CSA desde a saída do técnico Igor Magalhães e que o técnico Márcio Fernandes chegou, foram 4 jogos, sendo um empate, 2 derrotas e uma vitória só que o técnico teve, mas pior que os resultados é o desempenho da equipe. É impressionante assim a queda, a gente observa como o CSA tem um padrão de jogo com o técnico Igor Magalhães. É bem verdade que nos últimos 7 jogos do Igor Magalhães, ele não tinha conseguido vencer, porém a gente minimamente entendia que o CSA tem um padrão de jogo.
E o que está acontecendo ultimamente não é dessa forma. A gente assistiu o jogo do CSA, sabia que aqueles primeiros 20 minutos do CSA eram muito intensos, partindo para cima da equipe adversária, fosse em casa ou fora. A postura da equipe era a mesma, né? Buscando sempre pressionar aqueles primeiros 20 minutos. E quando o técnico Márcio Fernandes chegou, foi justamente o contrário, né? Excetuando a partida contra o Botafogo da Paraíba, que o CSA fez um bom primeiro tempo, todos os outros jogos, ou seja, os 2 jogos contra o Vasco e o jogo de ontem diante da equipe do Itabaiana, o CSA é encurralado nos primeiros minutos, não consegue trocar 2 passes, porque a equipe adversária pressiona, e o CSA fica acuado, não consegue sair jogando. É um negócio impressionante. O CSA só sai para a partida depois que toma um gol, ou 2 ou 3, como foi o caso do jogo do Vasco e como foi o caso do jogo de ontem. Na coletiva, que eu separei uma parte aí da sonora do técnico azulino, ele disse que o CSA, depois do gol, dominou o jogo, e eu não concordo com ele. O CSA não dominou o jogo, o CSA ficou com a bola. Dominar o jogo é você estar pressionando, acuando a equipe, deixando a outra equipe sem conseguir sair jogando, que foi o que aconteceu com o CSA no começo do jogo. O Itabaiana acuou o CSA, pressionou, tomou conta do jogo. Mas o CSA, depois que tomou o gol, não, ele ficou com a bola, e o Itabaiana se postou bem na defesa, porque o resultado lhe interessava, e o CSA, a partir daí, teve uma outra chance, nada muito claro, e ficou só cruzando bola para a área. Enquanto isso, a zaga do Itabaiana tirava todas as bolas de cabeça. O CSA praticamente não exigiu do goleiro do Itabaiana alguma grande defesa. Então, o torcedor está preocupado, como eu disse, boa parte da torcida pedindo a cabeça do técnico Márcio Fernandes. Eu vou dar a minha opinião, não vou ficar em cima do muro. Se eu fosse a direção azulina, eu demitiria o técnico, mesmo faltando 3 jogos pela Série C, mais o jogo da semifinal da Copa do Nordeste. Traria algum treinador aí, um estilo mais parecido do técnico Igor Magalhães, e colocaria para essas últimas 4 partidas do CSA, porque, sinceramente, é uma coisa terrível ver o CSA jogando hoje. O que aconteceu ontem foi, assim, muito preocupante. E restando 3 rodadas pela Série C, mais o jogo do CSA pela semifinal da Copa do Nordeste, eu não vejo, assim, um futuro muito bom para o CSA se continuar com o técnico Márcio Fernandes. Torço muito que o CSA consiga as vitórias e consiga se classificar para a próxima fase, mas o que a gente enxerga em campo não é que o Azulão vai ter um bom desempenho. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que é que dá aí para o CSA, vamos continuar torcendo. Vamos ver os resultados aí, meu querido Marcos Souza, dessa rodada de número 16. Como eu disse, restam apenas 3 rodadas para terminar a Série C, pelo menos a primeira fase, né? O Caxias venceu o ABC por 1-0, Botafogo venceu a Ponte Preta por 2-1, Guarani venceu o Ipiranga por 2-1, o Ituano perdeu em casa para o Confiança por 2-1, o Londrina perdeu em casa para o Náutico por 2-0, Anápolis venceu o Brusque por 2-1, Floresta venceu o Tombense por 1-0, Retrô perdeu em casa para o São Bernardo por 1-0, e os 2 jogos de ontem que fecharam essa rodada de número 16, o Itabaiana venceu o CSA por 1-0, enquanto Figueirense e Maringá ficaram no 1-1. Detalhe que essa foi o único empate, né, que teve nessa rodada, foi esse jogo entre Figueirense e Maringá. Classificação na tela, meu querido Marcos Souza, pra gente acompanhar. Caxias lidera com 36 pontos, Náutico é o segundo com 29, São Bernardo é o terceiro também com 29, Ponte Preta é o quarto com 27, o quinto é o Londrina com 26, o sexto Floresta com 24, sétimo o Brusque com 22, oitavo Ipiranga com 21, o nono é o CSA também com 21, o décimo é o Confiança com 21 pontos, com 20 pontos, desculpa. O Guarani é o 11º com 20 pontos. 12º é a equipe do Ituano com 20. 13º Botafogo com 19. 14º Anápolis também com 19. O 15º é o Itabaiana com 18. 16º Maringá com 18. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Figueirense com 17. O 18º é o ABC também com 17. 19º Retrô com 13 e o lanterna da competição, o Tombense, com apenas 12 pontos somados. Vamos ver aí os próximos jogos do CSA. Se o CSA não se classificar na Série C para a próxima fase, esses serão os 4 últimos jogos, praticamente, né? Se o CSA também não avançar diante da equipe do Confiança para a final da Copa do Nordeste, esses podem ser os 4 últimos jogos do CSA na temporada. Que coisa, né? O CSA vai ter que vencer pelo menos 2 jogos aí das partidas pela Série C, para brigar aí pelo acesso à próxima fase, e a coisa não tá fácil. Vamos lá, o CSA enfrenta o Ituano no próximo sábado, dia 16, 19h30, no estádio Repelé. No estádio Repelé também, no dia 20 de agosto, 9h30 da noite, o CSA enfrenta o Confiança, esse jogo pela semifinal da Copa do Nordeste. Depois o CSA continua jogando em casa, joga contra a Ponte Preta na segunda-feira, dia 25 de agosto,
19h30. E fechando a sua participação na Série C, o CSA joga fora de casa contra a equipe do Brusque no dia 30 de agosto, às 5 da tarde. Então tá aí os próximos jogos da equipe do CSA. Como eu disse, desde já fica a nossa torcida que o Azulão retome os caminhos da vitória, consiga vencer a maioria dessas partidas aí para avançar na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, chegar à final da Copa do Nordeste. Quem entra em campo hoje é o Galo da Praia. O CRB enfrenta a equipe do Atlético de Minas Gerais, hoje, 19h30, aqui no estádio Rei Pelé. O Galo é outra equipe alagoana que precisa melhorar o desempenho, precisa vencer. Tá vendo a zona de rebaixamento cada vez mais se aproximando da equipe regatiana. E uma vitória hoje é fundamental para o Galo da Praia se afastar dessa zona de rebaixamento e começar a ir para a primeira parte da tabela e, quem sabe, engatando aí uma sequência de 2, 3 vitórias seguidas, começar a olhar para a parte de cima. Nesse momento, o Galo está brigando para não cair. Essa é a realidade do torcedor regatiano. Então, Galo e Atlético hoje, 19h30, no estádio Ripelé. Arbitragem para o confronto definida. O árbitro será o gaúcho Rafael Rodrigo Klein. O assistente 1, Alex Heng Ribeiro, de São Paulo. O assistente 2, o também gaúcho Maurício Coelho Silva Pena. O quarto árbitro é o alagoano Rafael Carlos Salgueiro Lima. E o VAR será comandado pelo experientíssimo catarinense Heber Roberto Lopes. Provável escalação do Galo para a noite de hoje no jogo diante do Atlético. Matheus Albino no gol. Matheus Ribeiro na lateral direita. Henri e Fábio Alemão, dupla de zaga. E o Everton, lateral esquerdo. Dupla de volantes, volantes, vamos dizer assim, Meritão e GG. O Meritão um pouco mais resguardando a frente da área e o GG articulando as jogadas da equipe do Galo. O Danielzinho é o meia armador desse time do CRB, e no ataque, Thiaguinho de um lado, Douglas Baggio do outro e Mikael deve ser o centroavante na partida de hoje à noite. Resultados da 21ª rodada da Série B. Só falta o jogo do Galo para fechar essa rodada de número 21. Então tá aí na tela, Ferroviária venceu o Amazonas por 2-1, Coritiba e Chapecoense ficaram no 0-0, o América perdeu para o Remo por 1-0, o Goiás, o líder Goiás, venceu o Operário por 2-1, Volta Redonda e Novo Horizontino ficaram no 0-0, o Avaí venceu o Cuiabá por 2-0, Atlético Goianiense venceu o Botafogo de São Paulo por 2-0, o Criciúma venceu o Atlético Paranaense por 4-2, e o Paysandu foi derrotado em casa ontem para o Vila Nova por 1-0. E hoje teremos Galo e Atlético fechando essa rodada de número 21. Classificação na tela, Marcos Souza. O Goiás lidera com 41 pontos. Segundo é o Coritiba com 39. Terceiro, Novo Horizontino com 36. O quarto é Chapecoense com 34. O quinto é o Remo com 33. O sexto é o Criciúma com 32 pontos. O sétimo é o Avaí com 32. O oitavo, o Cuiabá com 31. O nono, Vila Nova com 30, o 10º, Atlético com 27, 11º, o Operário com 26, 12º, o Atlético Paranaense também com 26 pontos, 13º, a Ferroviária também com 26 pontos. O Galo é o 14º colocado com 25 pontos. Uma vitória hoje faria com que o Galo fosse para a primeira página da tabela e assumisse a 10ª posição, por isso que é importantíssima uma vitória hoje à noite do Galo jogando em casa contra o Atlético. E o Atlético é o 15º, está logo atrás do Galo na 24ª posição, por isso que o Galo não pode perder hoje, porque seria, em caso de derrota, será ultrapassado pelo Atlético, cairá para a 15ª posição e aí a coisa fica bem complicada para o Galo. 16º é o Volta Redonda com 22, 17º América Mineiro com 21 pontos, aí já dentro da zona de rebaixamento. O Botafogo é o 18º com 21, o Paysandu é o 19º também com 21 pontos e fechando a classificação, o lanterninha da Série B do Campeonato Brasileiro é o Amazonas com apenas 20 pontos somados. Então tá aí todo o balanço da Série B do Campeonato Brasileiro. Fica aqui a nossa torcida para que o CRB consiga vencer hoje à noite, ir lá para a primeira página da tabela, começar a respirar um pouco mais aliviado para tentar brigar pelas primeiras posições da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos também o retorno da Copa Libertadores de América. Teremos duas equipes brasileiras em campo. O Marcos Souza já colocou na tela. O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield da Argentina aqui em Fortaleza a partir das 19 horas, enquanto o São Paulo do Marcos Souza vai jogar fora de casa contra o Atlético Nacional da Colômbia. Esse jogo às 21h30. Esses são os jogos da ida. Na semana que vem, ou na outra semana, os jogos da volta dessas duas partidas. A gente acompanha aí os dois jogos envolvendo equipes brasileiras e amanhã traz o resultado para todos vocês. E um detalhe importante, a CBF já divulgou as datas e os horários dos jogos do Asa contra o Manauara
pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Manauara e Asa acontecerá no dia 16, que é o próximo sábado, lá no estádio Ismael Benigno, em Manaus, a partir de 4 da tarde. E o jogo da volta, aqui no Coraci da Mata Fonseca, será no outro sábado, dia 23, 6 da noite. Então, torcedor do Asa, como eu disse ontem, fiquem ligadinhos, já estão aí as datas e os horários dos jogos entre Asa e Manauara. Desde já, nossa torcida pro Asa de Arapiraca. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã estou de volta, trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Um grande abraço, meus queridos. Valeu!